Falamos José como um tipo de Cristo. Estávamos à mesa da ceia, vimos aí algumas características no viver de José que apontam para a pessoa de Cristo, para a graça de Deus que em Cristo se revela. Participamos da ceia, certos do abençoar do Senhor a nossa vida, e agora vamos meditar novamente lá com José, como eu anunciei pela manhã, né? Só que é um viver surpreendente. Um viver surpreendente é o tema, tá? Tema da nossa reflexão, né? Quando falamos de um viver surpreendente, esperamos sempre que seja aquele viver que nos surpreende para o bem, né? Positivamente. Porque normalmente quando a surpresa não é boa, não é para o bem, não é positiva, nós dizemos que estamos decepcionados, não surpreendidos. O viver de José não nos decepciona. O viver de José nos surpreende. É aquele que vive mesmo acima da meta. Nós vamos avaliar algumas questões do seu viver, né, que possam nos desafiar também a buscarmos um viver que sirva ao Senhor como Ele serviu, que glorifique o nome de Deus como Ele glorificou, que entenda os propósitos de Deus como Ele pôde entender para participar disso, para se envolver, né, naquilo que Deus tem reservado à nossa vida, como reservou a José, como revelou através de sonhos, né? E hoje Ele nos revela pela sua palavra, pelo seu ensino, pela sua presença, né? Sempre conosco também, nos conduzindo, nos exortando, nos ajudando, nos capacitando na pessoa do próprio Deus que em nós habita, o Espírito Santo do Senhor, tá bom? Então, um viver surpreendente na vida de José. Eu quero ler, mas eu quero ler com vocês esses versículos, de 15 a 21 do capítulo 50 de Gênesis. Hoje pela manhã eu li sozinho, agora à noite quero ler com a igreja. Eu vou ler os versos ímpares. Eu começo aí no verso 15. A igreja responde com a leitura dos versos pares, tá bom? Leitura responsiva, Gênesis 50, de 15 a 21. Eu começo com a leitura dos versos ímpares. A igreja responde com a leitura dos versos pares. É o texto básico para a nossa reflexão nessa história de vida de José, especialmente do seu viver junto ao Egito, tá bom? Eu começo. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e lhe disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, pensaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus possa acrescentar graça ao nosso coração, à nossa vida, né? Na reflexão que fazemos da sua palavra. Viver surpreendente de José, não é apenas o viver surpreendente por causa de um resultado extraordinário na vida profissional, não. Ele sai de escravo, ele se torna o governador do Egito, abaixo de Faraó somente. Todo o recurso, toda a administração do Egito é colocado nas mãos de José. Mas ele chega lá como um escravo, alguém que não tinha nem nome, era um servo, que não tinha sandálias, andava descalço. Mas agora ele serve no palácio, ele governa sobre o Egito. Mas não é isso que nos surpreende. Tem gente que acha que o que surpreende é isso aí, sucesso profissional, né? Pessoa bem sucedida, de fato é para nos surpreender, é para surpreender o ser humano. Nós ficamos às vezes surpreendidos, né?
quando vimos alguém que saiu do nada e conseguiu um resultado profissional interessante, eficaz. Mas não é esse tipo de sucesso, né, de bom resultado que eu quero destacar com vocês. Também não é o resultado financeiro que ele alcançou, né, porque de escravo ele não tinha nada. Mas como governador do Egito, né, ele passou a ter muitas coisas. Como escravo ele não mandava em nada, como governador do Egito ele mandava em tudo. Crescimento, sucesso do poder, nas finanças, na vida profissional, já é para nos surpreender. Mas não é esse aspecto que eu quero que você entenda e que você tome como o viver surpreendente de José. O viver surpreendente de José que nós vamos ver é o viver de José diante de Deus, dentro do propósito que Deus tem, nas situações, nas circunstâncias que Deus trouxe, na resposta que ele deu como servo de Deus, como filho de Deus, como aquele que quer exercer a sua fé e a sua confiança no Senhor. É certo que ele pode nos surpreender também assim, né? Pelos bons resultados que aconteceu, que alcançou junto à vida, mas tem muita gente que tem bom resultado junto à vida e não tem nada diante de Deus. Tem prestígio junto à nação, junto aos homens, né? Tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas diante de Deus ele não tem nada, ele não tem reconhecimento, ele não é filho, ele não é servo. Estão querendo trazer, né, a reflexão de um viver surpreendente numa vida diante de Deus. Porque não adianta eu ter o reconhecimento dos homens se eu não tenho de Deus. Se eu me tornei um herói nacional, né, mas eu não tornei um servo bom e fiel. Por isso que nossa reflexão junto à vida de José, que foi ser humano como eu e você, que cometeu erros como eu e você comete, que teve limitações, vocês vão ver, limitações diante de circunstâncias, onde ele teve que esperar, teve que aguardar, não teve o que fazer, né? Como eu tenho também, você tem, mas que alcançou um resultado surpreendente no seu propósito de vida com Deus, de vida diante de Deus, de vida dentro do querer de Deus. Então, algumas coisas que eu quero lembrar. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. Mencionei isso pela manhã. Essa é uma história que vale a pena você reler. Se você nunca leu, precisa ler. São poucos capítulos. Você lê num dia, uma sentada, você lê, porque é uma história muito cativante. As coisas vão acontecendo muito rapidamente, vai abrindo cenas para a gente e vai prendendo a gente na leitura para a gente descobrir como é que foi isso aí, como é que foi o resultado, o que que deu, né? Essa situação, essa circunstância toda que Deus o envolveu. Ele começa a história com 17 anos, ele está na casa do pai, é assim que começa lá. E começa a vir os sonhos de Deus. E quando ele se torna governador do Egito, ele tem 30. Então, se você pensar que essa escalada de José aí, né? Foi nesse período de 17 ao 30, da casa do pai, da escravidão no Egito, da condição de prisioneiro no cárcere egípcio, a governador dos 17 aos 30 anos. Um rapaz muito novo, né? Com 30 anos, sendo colocado como governador do Egito, abaixo só de Faraó. Surpreendente. Mas há uma razão especial. É o procedimento dele diante de Deus. Então, nós vamos seguir nas reflexões que eu tenho aqui, para lembrar essas verdades preciosas de Deus na nossa vida. Primeiro, ele preserva a sua confiança na soberania de Deus. Não em circunstâncias comuns, não em circunstâncias fáceis, não em circunstâncias que ele esperava ou que ele pedia, em circunstâncias difíceis. Apesar de muitas frustrações, muitas coisas acontecer como ele não gostaria, como ele, com certeza, nas suas orações pediu para não acontecer, mas que surgiram. E ele não desanimou, ele não perdeu a confiança, ele perseverou, ele acreditou no controle de Deus, na soberania que Deus tem, em ser Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus que rege as nações,
que conduz o tempo e a história. Ele acreditou nos sonhos que Deus trouxe para ele, que Deus lhe revelou, no propósito que ele tinha com a sua existência. Então, algumas coisas que acontecem, você vai poder ler depois em casa para poder entender melhor, né? O que a gente está falando das frustrações. Mas, por exemplo, ele vai ao campo encontrar os irmãos, há todo já um cenário de ciúmes, de inveja, porque o pai o quer muito bem, o pai o vê como um filho amado. Ele tem os sonhos onde ele diz que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos um dia vão se curvar diante dele. É tudo revelação de Deus, e por isso o ciúme cresce, a inveja cresce, e os irmãos então, quando o recebem no campo e ele vem sozinho, resolve dar cabo da sua vida. Os irmãos querem traí-lo, vão traí-lo. A intenção primeira é matar, eliminar o jovem sonhador. É assim que a expressão que lá o texto bíblico vai trazer sobre a vida de José no capítulo 37. Vamos eliminar esse sonhador, vamos acabar com esse filhinho de papai, vamos dar um jeito, né, de tirar do nosso meio essa pessoa que está dizendo que nós vamos nos inclinar, vamos servi-lo. Ele vai ser maior do que nós, ele vai reinar sobre nós, ele está dizendo isso aí. Vamos mexer os nossos pauzinhos e vamos resolver a coisa do nosso jeito, vamos eliminá-lo. Um dos irmãos toma a frente e fala: não, eliminar não, espera aí, alto lá, vamos aguardar, vamos jogar ele na cisterna, vamos botar ele num buraco seco, vamos aguardar, vamos pensar melhor. A intenção desse aí era restituir o filho de volta para o pai, o irmão voltar para casa. Mas o que nós percebemos é que vem nesse intuito do coração dos irmãos de eliminá-lo, de maltratá-lo, de feri-lo, vem da parte de Deus uma caravana de ismaelitas. Eles estão indo para o Egito, e eles veem uma oportunidade de lucrar com o rapaz. Eles vão vendê-lo por algumas moedas de prata, como Judas fez com Jesus. Por algumas moedas de prata, eles encontram um caminho melhor. Nós não vamos matá-lo, não vamos ter o sangue dele nas nossas mãos, mas nunca mais vamos vê-lo. Vamos resolver o problema do mesmo jeito, ainda vamos lucrar com alguns tostões. Então eles vendem, né? José jamais esperou naquele dia que saiu de casa para ir ver os irmãos, para saber como estava o gado, o cuidado com o gado, como é que eles estavam, se estavam bem, né? Para trazer a notícia para o pai. Jamais ele imaginou que ao sair de casa naquele dia, ele não voltaria mais. Ele receberia, né? Seria recebido pelos irmãos daquele jeito. Ele não queria isso. Com certeza isso frustrou suas expectativas. E foi vendido a essa caravana. E essa caravana, que a gente chama às vezes da caravana da providência de Deus, da soberania de Deus, na vida, na história que Deus tem para José, é a caravana que vai ao Egito. José vai ser conduzido para lá pela mão de Deus, pelo querer do Senhor, num momento de frustração do jovem, do rapaz, né, ainda muito novo, 17 anos. Depois chega no Egito, ele é vendido então como escravo, ele se torna servo de Potifar. Ele é um bom administrador, é um bom mordomo, é uma pessoa que vai cuidar bem de toda a casa. É um jovem bonito, é um jovem de boa aparência, né? É um jovem com os hormônios à flor da pele, e ele é assediado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar quer se deitar com ele a qualquer custo. Capítulo 39. Quando chega no verso 7 a 20, você começa a perceber, ela começa a assediá-lo e ela começa e vai ser direta num determinado momento. Fala: eu quero que você se deite comigo. Ele é escravo, ela é a patroa, ela é a senhora. É claro que ele tem um senhor acima dela, que é Potifar, o seu senhor. Mas ele então vai expressar, né, a sua negativa, vai dizer os seus motivos, que nós vamos ver daqui a pouco, mas ela vai continuar assediando, dia após dia, dia após dia. E um dia, ele vai à casa fazer os serviços que precisam ser feitos, não tem ninguém na casa, senão só a mulher de Potifar e ele. E ela então o agarra. Quando ela o agarra, tentando forçá-lo a se deitar com ela, a coabitar com ela, ele foge. Ele foge para não pecar. Ele foge para não expressar infidelidade. Ele foge para manter o seu papel de servo bom, servo fiel.
a Potifar, mas muito mais, ele declara ao seu Deus: não posso cometer tal pecado contra o meu Deus. Mas em razão da sua fidelidade, da sua boa administração, então ele que vinha crescendo, vinha tendo a confiança, tudo da casa de Potifar, é ele que cuidava, é ele que decidia, vai acabar, e ele vai ser lançado no cárcere. A frustração de ser fiel, de ser leal, né? Mas de ser tomado por uma palavra da mulher, um falso testemunho, e ser lançado na prisão. Então antes ele era escravo, pelo menos tinha uma casa, tinha uma cama, tinha uma comida, né? Tinha algumas regalias. Agora, porque ele cuidava de toda a casa, tinha a confiança do seu senhor, mas agora não, agora ele está no cárcere, ele vai descendo, ele não está subindo não, ele está descendo, ele sai de um cidadão, de um filho, de um herdeiro de terras, né? Para uma terra distante, lá ele é um escravo, um Zé Ninguém, um número, uma pessoa só, e agora ele desce como prisioneiro. A situação está se apertando, as circunstâncias estão piorando, mas a perseverança de José, ela é contínua. A confiança de José na soberania de Deus, ela é preservada. O texto não mostra ele praguejando contra Deus, o texto não mostra José de alguma forma murmurando, reclamando, né? Ele mostra José mantendo a sua fidelidade, mantendo a sua confiança, porque no cárcere, se você for ler, e é bom que você leia essa história, com pouco tempo, ele é o mordomo do cárcere, responsável pelos prisioneiros, bota todos os prisioneiros na responsabilidade de José, ele cuida deles, ele cuida dos recursos, ele cuida das celas, ele cuida das coisas do cárcere, ele está mantendo o seu serviço ao Egito. Aonde ele vai, ele quer ter o bom procedimento, ele quer ajudar, ele quer fazer de acordo com o que ele pode fazer de melhor. Ele não está frustrado, ele não está decepcionado, ele está confiante, mas ele não está numa situação que ele pediu, ele não está numa situação que ele esperava, ele não vive uma circunstância que ele gostaria. Nós também às vezes somos colocados nessas situações aí, não estamos naquilo que nós pedimos, não estamos naquilo que nós desejamos, não estamos naquilo que a gente sempre sonhou e orou a Deus para ver. Às vezes nós estamos em circunstâncias difíceis, circunstâncias duras. Então ele está no cárcere, mas ele não perde a sua confiança em Deus. Vai ter o padeiro do rei que vai vir, vai ter o copeiro do rei que vai vir. Eles alguma coisa fizeram diante de Faraó, Faraó não gostou, não se agradou, mandou os dois lá para a prisão, para esperar qual que seria o fim. Depois eu vejo o que eu faço com vocês, pode descer todos os dois, leva preso, depois eu vejo. Não sabemos o que eles fizeram, mas sabemos que eles foram para lá onde estava José. Lá eles têm sonhos diferentes, José interpreta os sonhos dos dois, né? E um é agraciado no sonho dizendo assim: você vai voltar para a presença de Faraó daqui 3 dias. O outro é dito assim: não, você daqui 3 dias vai ter a sua cabeça pendurada numa lança. O padeiro não volta, o copeiro volta. Mas ele fala para o copeiro que vai voltar para a presença de Faraó, a quem ele assistiu e serviu no cárcere: quando você estiver diante do rei, lembra de mim, estou aqui no cárcere injustamente, dá uma intercedida por mim lá, dá uma ajudada. Quem sabe, diante das orações que ele fazia, das preces que ele colocava diante de Deus, ele falou assim: esse homem veio aqui para me ajudar, é ele que vai ser o instrumento de Deus para me sair. Só que ele vai para a presença de Faraó e esquece José lá, faz questão de não tocar no assunto. Então são momentos difíceis, circunstâncias duras, indesejáveis para qualquer ser humano, que ele passa, que ele vive, mas que não frustra a sua fé. Nós vivemos no meio de um povo, de uma sociedade, em qualquer lugar do mundo, cheia de homens, de mulheres, de jovens decepcionados com Deus. Por quê? Porque as circunstâncias não estão acontecendo dando o que eles gostariam, dentro daquilo que eles pediram. A vida tem sido maldosa, a vida tem sido cruel, a vida tem trazido muitos desafios, tem trazido muita dor, muito sofrimento. A vida tem tirado de nós muita coisa que a gente gostaria que permanecesse com a gente. A vida tem
trazido lágrimas, trazido choro, trazido incerteza, trazido temores grandiosos. As coisas nem sempre saem como a gente gostaria, e às vezes somos lançados em circunstâncias difíceis para nós. Então a pessoa que vai atrás de Deus só por aquilo que Ele pode dar, só por aquilo que ele tem interesse de receber, fica frustrado na sua fé. José não está atrás de Deus, atrás do propósito de Deus, em razão daquilo que Deus possa fazer por ele. José está para expressar a sua fidelidade, para expressar o seu amor, para expressar a sua confiança, independente das circunstâncias. Porque nós, para crermos em Deus, para confiarmos em Deus, temos que ver a coisa caminhando bem. Falar assim, não, Deus está me ajudando. Vou continuar confiando. Mas se as coisas saem diferente do que a gente pensou, a gente acha que Deus se esqueceu. E começamos a ficar frustrados e a decepcionados com Deus. Há muitos aí que não querem saber de Deus, não querem saber da fé, porque não receberam de Deus o que determinaram que Deus tinha que fazer. Que oraram, que pediram, mas Deus não mandou conforme eles pediram. Então agora eles não querem saber de pedir mais, não querem saber de confiar, de esperar em Deus mais. Estão tentando fazer como os irmãos de José fizeram. Vamos fazer com as nossas próprias mãos, vamos mexer os nossos próprios pauzinhos, vamos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Porque Deus já nos decepcionou. Então viver diferenciado, viver de José, é aquele que entende que há um caminho de lutas, há um caminho de dificuldades, há um caminho de perdas, há uma situação que às vezes vem, que não é aquela que eu gostaria, que me agrada, que me satisfaz, que eu pedi a Deus, mas eu jamais vou viver sem a companhia de Deus, sem a soberania da mão de Deus que me conduz, que me guia, que me preserva, que me supre, que me acalenta no colo, que me sustenta, que me dá força para resistir, para perseverar. Ele está confiante na soberania de Deus, ele preserva a confiança, apesar dele. Então ele nos desafia a fazer isso, porque às vezes você está vivendo esse tempo, esse tempo que as coisas não estão saindo bem como você gostaria, as circunstâncias estão te frustrando um pouco, mas confie na soberania de Deus, confie no agir grandioso que a mão do Senhor tem. Confie no sonho que Deus tem para a sua vida. Nós lemos o Salmo 139, não é? Antes de você nascer, já tinha lá escrito nos livros, todos os seus dias. E para onde você vai se ausentar da presença de Deus? Será que é no Egito? Será que é como escravo na casa de Potifar? Ou mesmo no cárcere? Nada pode nos tirar da presença de Deus. Se estamos lá nos céus, Ele está lá. Se a nossa cama é no mais profundo abismo, Ele também nos dá. A sua destra nos acompanha. Sua mão nos guia, seu cuidado vem junto à nossa vida. José tem essa certeza, não importa se eu não estou na minha terra, se eu não estou com a minha casa, se eu estou numa terra distante, se eu não tenho nome, se eu sou só um escravo, se eu sou agora um prisioneiro, Deus continua contemplando a minha vida. E é por isso que o viver de José é o viver que nos surpreende, porque ele não perde a confiança na soberania de Deus. Deus está no controle. Minha vida está um pé sem cabeça. A minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei, que eu nunca pensei. Mas eu sei, Deus está no controle de tudo. Aquilo que eu não posso, Ele pode, e aquilo que eu não tenho condição de realizar, Ele pode realizar, e eu confio no Deus que me guia, que me abençoa, que me conduz, que me protege, que preserva a minha vida, que está comigo aonde Ele me enviar, na circunstância que eu tiver que viver, na luta que eu tiver que enfrentar. Então, viver surpreendente, porque preserva a sua confiança na soberania de Deus. Vive de maneira surpreendente, por quê? Porque ele preserva a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Fidelidade. Fidelidade dele a Deus, ele se vê em muitos momentos, em muitos tempos da sua caminhada, mas se destaca de maneira especial nesse momento, quando a mulher de Potifar quer obrigá-lo a se deitar com ele, quer convidá-lo, para ir para a sua cama. Um rapaz jovem, um servo, um escravo, que estava na casa com ela agora sozinho. Está sozinho, não tem ninguém.
mas que expressa a sua fidelidade. Eu quero ler o texto de 39, a partir do verso 7. A trama da mulher, né? E aí a resposta que José traz no capítulo 39, começa no verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há na sua casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Verso 9, né? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios. Ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse: deite-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então nós vemos aí um jovem, né, na flor da idade também, vendo a possibilidade aí de satisfazer os seus desejos, seus prazeres normais, carnais, pessoais, né, com hormônios aí aflorados à flor da pele pela idade, fugindo do pecado, fugindo da iniquidade, fugindo da infidelidade ao Senhor, fugindo da infidelidade ao seu Senhor, aquele a quem lhe havia confiado toda a casa, o governo de tudo aquilo que ele possuía. Um jovem, entendendo, né, seu compromisso de fidelidade a Deus. Sabe o que me surpreende nessas atitudes de confiança na soberania e obediência com fidelidade a Deus para José? Que José expressa fidelidade a Deus quando nem lei de Moisés havia ainda. A lei vai chegar com Moisés, muitos anos depois de 400 anos de cativeiro egípcio. Havia apenas o conhecimento de Deus, o conhecimento do querer de Deus, passado pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O tataravô, o avô, né? O bisavô e o avô. E o pai, né? Então o que nós vemos? Eles vão aprendendo, vão entendendo, vai se aperfeiçoando o querer de Deus, mas não tem lei, não tem lei. A lei estabelecida por Deus depois, no tempo de Moisés, a partir dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio Deus em pedras, que vem ao povo para regulamentar o propósito de obediência e de fidelidade do povo para com o Senhor. Esse propósito ainda não existia, essa lei ainda não existia, mas já existia fidelidade, já existia obediência. Sabe o que me chama a atenção de José? Ele não tem na companhia dele ninguém da família, ninguém do povo, ninguém que possa exercer a fé que ele exerce, a confiança que ele tem em Deus, e ninguém que possa ajudá-lo a expressar a fidelidade que ele tem para exercer junto ao Senhor. Não é como Daniel, que também manifesta um viver acima da meta, mas ele já tinha lei e ele tinha companhia. Seus amigos, que o ajudavam no intuito de fidelidade a Deus. José não, José está numa terra estranha, não tem ninguém para observar se ele está sendo fiel a Deus ou não. Não tem ninguém para ajudá-lo a manter a sua fidelidade a Deus, o animando quando ele ficasse desanimado. Para dizer para ele: não, rapaz, nós não podemos desistir não, nós temos uma fé, nós temos um Senhor, nós temos um Deus. Olha, Deus tem feito tanta coisa boa para nós. Ele vai pensar: mas que bom, que coisa boa é essa? Nem um amigo, nem um companheiro, nem alguém da família, ninguém no Egito que exercesse a fé que ele exerce, que expressasse a fidelidade que ele expressa para animá-lo a continuar. Ele está numa terra estranha. É interessante observar isso, porque isso faz com que o viver dele possa ser de fato surpreendente.
porque não tem ainda uma direção de Deus do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e ele está dizendo, eu não posso pecar contra o meu Deus, ainda sem lei, e sozinho, aguentando a barra sozinho, imaginando sozinho. Pessoal, a mulher de Potifar, quando se viu sozinha, viu na chance de cometer o erro, de forçá-lo a errar com ela. É interessante que o ser humano ele é assim, se não tem uma lei que proíbe, ele acha que pode. Se não tem ninguém por perto que possa denunciá-lo, que possa questioná-lo, aí ele fica à vontade para fazer. Ele corre para circunstâncias pecaminosas, quando ele percebe que não tem ninguém que vai corrigi-lo, ninguém que vai cobrá-lo. Ele parte para cometer os erros, as falhas, os enganos, quando ele acha que ninguém está vendo. As pessoas mais importantes, aquelas que estão sendo mais lesadas, não estão por aqui. Meu marido não está aqui, não tem ninguém na casa, ninguém que nos denuncie. É o momento mais propício, mais oportuno. Irmãos, estamos sempre diante de Deus. Se suba aos céus, lá está. Se faça a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Há uma coisa boa, vem cuidado de Deus, mas também tem a observação de Deus na nossa obediência, na nossa fidelidade. Por isso que Paulo vai escrever as cartas dele às igrejas e vai falar assim, irmãos, olha, eu quero que vocês agora sejam mais obedientes, mais prontos para servir ao Evangelho, que vocês possam trazer um testemunho mais eficaz ainda agora na minha ausência do que na minha presença. Porque quando o apóstolo Paulo está lá, eu quero fazer porque ele vai cobrar. Eu quero fazer porque ele me ensinou. Eu quero fazer porque ele está de olho. Mas quando ele não está de olho? Mas quando quem vai ser afligido não está ali para cobrar, para perceber. Mas quando parece que aquele dano, aquele mal, aquele pecado, aquele erro, não vai ser tão pecado assim, tão errado assim, porque é uma coisa que só eu e Deus sabe. Só eu e Deus conhece. Pelo menos por um tempo é assim. Pode ser que algumas coisas a gente faça de errado, eu e Deus. Mas daqui a pouco tem eu, Deus e mais alguém. E daqui a um breve tempo, vai ter eu, Deus e uma multidão de pessoas sabendo. Mas nós temos esse sentimento. Se não há lei que nos condene, se não tem ninguém vendo, nós não temos companhia para nos estimular, mas também não temos para nos cobrar. Nós podemos agir deliberadamente, nos corromper do jeito que a gente quiser. Aliás, eu estou no meio de um povo idólatra, cheio de idolatria, cheio de falsos deuses. Eu prego fidelidade a um Deus soberano que só eu conheço, só eu creio. Eles nem conhecem, eles nem se importam com essa minha fé. Outra coisa, esse Deus que eu prego, esse Deus que eu proclamo, esse Deus que eu digo ser soberano, é o Deus que deixou com que me tirasse da minha casa, me trouxesse para uma terra distante, me lançasse aqui como servo, como escravo e agora como prisioneiro. Merece esse Deus a minha fidelidade? Merece a minha preocupação em não pecar? Na nossa humanidade nós pensamos assim. O que torna José surpreendente é o jeito que ele pensa, é o jeito que ele vê, é a forma como ele encara o Senhor, é a forma como ele se coloca dentro do querer de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, da obediência, da fidelidade a Deus. Porque nós que temos leis, pecamos, e às vezes deliberadamente, decidimos por fazer errado, mesmo sabendo que Deus não quer. E ele não tinha um amigo para estimular, para encorajar, para dizer, não, você não está sozinho, eu estou com você ainda. Então, preserva a sua fé, preserva a sua fidelidade a Deus numa terra distante, sozinho. Sozinho. E por isso ele se torna alguém surpreendente. Sua perseverança diante do Senhor, sem companhia de ninguém, perto de pessoas, que não se importam com a sua fé. Nós, às vezes, longe das pessoas, nós descontrolamos, E vai ter uma outra atitude preciosa dele mais na frente, que sempre teve.
mas que se destaca mais com os irmãos, é pagar o mal com o bem. Toda vez que ele é injustiçado, ele não traz com a mesma moeda. Não planeja o mal, não planeja dar o troco, não planeja mostrar com quantos paus se faz uma canoa, não é não? Imagina esse homem agora na governança do Egito, fala assim, agora aquela mulher que me pôs no cárcere, no mínimo vai ir para o cárcere, né? Minha palavra é palavra de governador, é palavra abaixo de Faraó, a primeira. Não houve isso. E os irmãos também, que agora viram que o pai morreu, pensou, vai pagar o troco, vai dar o troco, vai cobrar de nós o mal todo que fizemos, que intentamos contra ele. Recebeu misericórdia, recebeu acolhida, recebeu cuidado. Não recebeu a mesma violência, não recebeu a mesma traição, não recebeu o mesmo propósito de morte, de maldade, de crueldade. Surpreendente esse José, mas por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé. Não importa se tem gente perto ou não, não importa se tem uma lei estabelecendo ou não, ele quer fazer o que é certo, o que é reto aos olhos de Deus. Ele quer ter o proceder daqueles que conhecem o Senhor. E José conhece o Senhor. Por isso é que ele recebe o seu favor. O favor de Deus para José vem em razão do viver surpreendente que ele tem. Porque ele não desanima, ele não desiste de confiar, ele não desiste de crer na soberania de Deus, ele não leva a sua vida para caminhos longe de Deus, ele não toma o rumo do pródigo, ele não toma o rumo da ovelha perdida, ele toma o rumo da ovelha que está diante do seu pastor. Está sempre no aprisco, está sempre dando ouvido à sua voz, porque o conhece. Ele não quer o caminho da infidelidade, ele quer o caminho do bem, ele quer o caminho da bondade, ele quer o caminho da obediência. Então ele recebe o favor de Deus junto à sua vida. É por isso que o verso 20 do texto que nós lemos vai dizer, vós intentastes o mal contra mim, os irmãos, quando queriam matá-lo, quando venderam, quanta coisa ruim, quanta coisa triste aconteceu com José, tirado da sua casa, tirado do convívio com a sua família, tirado de junto dos seus, tirado de uma terra que ele conhecia bem, tirado de onde ele vivia bem, vivia tranquilo, vivia com responsabilidade, vivia diante de Deus, mas estava junto dos seus. Quanta dor, quanto sofrimento, quanto mal foi causado na história de José por atitude dos irmãos. Muitos males, por isso que ele ouve o pedido dos irmãos e chora. Não sei se vocês percebem, mas há uma astúcia dos irmãos de querer resolver o negócio de novo com as suas habilidades. Porque eles entendem que o José pode pagar o mal, pode retribuir o mal. Então ele manda primeiro mensageiros, fala, olha, seu pai antes de morrer falou que você tem que tratar os seus irmãos bem, deve perdoar a culpa e a maldade deles. Primeiro manda mensageiros para ir amaciando o caminho. As últimas palavras de Jacó foram abençoando José. Se ele tivesse que fazer esse pedido, ele faria a José diretamente, não mandaria mensageiros não. Depois eles mesmos vão diante de José, e eles vão com uma artimanha muito preciosa. Eles dizem assim, recebe-nos como servos. Eles sabem que são irmãos, mas eles podem ser irmãos mortos. Melhor ser um servo vivo do que um irmão morto. Então ele fala assim, esquece esse negócio de parentesco, de irmandade, porque se você nos receber como servo, nós vamos estar na vantagem, em razão de tudo que nós pensamos, de tudo que nós fizemos, porque o servo ele fica vivo, o servo ele tem comida, o servo ele tem acolhida, o servo ele tem uma caminha para dormir, o servo ele é escravo, ele tem uma condição menor, mas ele tem a sua vida preservada e ele ainda tem o seu valor. Agora, se a gente não tiver esse valor, nós vamos ser irmãos mortos. É o que eles pensavam. Então eles fazem uma artimanha. Ao choro de José por lembrar de todo o mal que eles produziram na vida deles, e ao choro de José, acredito, por perceber que os irmãos não mudaram em nada, eles continuam mexendo os pauzinhos do mesmo jeito. Eles continuam achando que eles podem dar o curso da vida, da história, do jeito que eles querem.
É só ser esperto, é só mandar um grupo antes, é só chegar depois falando que não somos irmãos, somos servos, e a coisa vai se resolver bem para nós. Nós vamos levar vantagem ainda. Vamos ficar de boa. O que Deus tem preparado para eles por meio de José é muito mais do que isso, é muito melhor que isso. Só que eles não acreditavam nisso. Porque eles não acreditam na soberania de Deus, no favor de Deus. Eles acreditam no favor que eles podem alcançar com a própria mão, com a própria desobediência. Em razão, às vezes, até do próprio pecado. Porque aí eles fazem o que querem, chegam onde desejam. Mesmo que seja por caminhos pecaminosos, que desagradem a Deus e que transtornem a vida dos homens. E que gerem prejuízos para a vida deles mesmos. Então há um favor de Deus que vem sobre José. O mal que fizestes contra mim, Deus soberano, Deus Senhor da história, Deus Senhor da vida. Deus que abre mesmo a porta e ninguém pode fechar. Deus que realiza o sonho que Ele tem, o projeto que Ele tem para a vida de qualquer um, que Ele revelou lá atrás. E nesse tempo aqui eles já tinham sido dobrados diante de José como governador do Egito. Conforme foi declarado lá na casa deles ainda, junto à família deles. Que eles não gostaram não, mas fizeram. E quando fizeram, fizeram ainda com um sentimento de satisfação, porque iam receber comida no tempo da seca e da fome. De um país que se tornou o celeiro do mundo, porque Deus enviou primeiro José, para preparar o alimento, para depois eles irem e terem a sua fome saciada, e terem a sua vida preservada, como de muitas nações, muitas civilizações, no tempo dessa seca que transtornou as civilizações nos dias de José no Egito. Então há um agir de Deus em favor daqueles que confiam na sua soberania, que expressam a sua fé e que manifestam obediência diante de circunstâncias difíceis. Não vivem decepcionados com Deus, mas entendem que há um tempo de Deus, há um jeito de Deus, há uma forma de Deus conduzir, que vai nos levar a um bom caminho, que vai nos levar a um bom resultado, mas às vezes tem que passar pelo deserto, às vezes tem que passar pela prisão, às vezes tem que passar, pela fúria dos irmãos, às vezes tem que passar por caminhos que a gente não gostaria, não pediu, não esperava, mas é o caminho de Deus, é o propósito de Deus. Cristo, para alcançar a nossa vida com salvação e graça, teve que passar pela cruz, teve que correr a via dolorosa, teve que enfrentar os açoites, e a crucificação e a morte. Mas tem nome sobre todo nome. Para cuidar de um pecador como eu e você. É como nós cantamos mesmo, logo eu, Logo eu. Favor de Deus. Que transforma o mal em bem. Que transforma a morte em vida, que transforma o inferno no céu. Transforma a tristeza em alegria, o choro em canto. Favor de Deus que vem para mim, vem para você. Veio para José. No viver surpreendente de alguém que confia, de alguém que crê, de alguém que é obediente, de alguém que tem um procedimento com gente perto ou com gente longe, com companhia ou sozinho, do jeito que tem que ser, dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus. Entendendo a lei, lembrando da lei ou não, fazendo aquilo que é certo. Porque sabe o que é certo, dentro do querer que Deus já revelou. Nós temos a lei, nós temos a Bíblia. Nós temos todo o conhecimento de Deus, todo o revelado de Deus que a gente precisa, para ter o viver surpreendente, que atrai o favor de Deus à nossa vida. E é interessante observarmos essa preciosa verdade. Sabe por quê? Por causa de algumas considerações que eu me lembrei. Deus é aquele que transforma o mal em bem, Então, no momento da morte, os amalequitas, providência de Deus para ir livrar da morte o menino, o jovem. No Egito, Potifar, que o acolheu na sua casa. Na prisão, no cárcere, a confiança daquele que cuidava. Os sonhos que vieram para o padeiro e para o copeiro. Os sonhos que Deus enviou para Faraó, que o colocou diante de Faraó.
e deu para ele a possibilidade de governar o Egito. José, o governador do Egito, capítulo 41, você vai ver lá, quando você for ler, a partir do verso 37. Faraó ouve da boca de José 7 anos de abundância de recursos, colheitas grandes, depois 7 anos de seca, que vão comer tudo aquilo que esse ano de abundância fez, e vai faltar muito mais. E José dá um conselho para Faraó, fala assim: escolhe um homem sábio aí, um homem bom, um homem que você sabe que administra bem, coloca à frente do povo e manda administrar as colheitas para ter resultado suficiente no tempo da seca, no tempo da fome. Esse jovem tinha administrado bem a casa de Potifar, tinha administrado bem a cadeia, presídio, tinha cuidado bem dos prisioneiros. O Faraó para e fala assim: mas quem que eu vou pôr se não você? É você que vai. Tirou o anel, botou no dedo de José, falou assim: daqui para frente, a minha palavra, a sua palavra é a minha palavra. O que você disser, eu vou acatar. E diz o texto bíblico, quando chegou a fome, o povo do Egito começou a reclamar, o Faraó dizia assim para aqueles que iam lá bater na porta do palácio: procure José, ele vai te dizer o que você tem que fazer. E José abriu as portas dos celeiros para o Egito, e para as nações, e para as civilizações da terra, e para a sua própria casa. Favor de Deus, que o abençoava agora como governador do Egito. Mas ele passou pelo servo, ele passou pela prisão. Com a mesma confiança na soberania, com a mesma obediência e fidelidade ao propósito de Deus. Deus transformou o mal em bem. Mal que vem para todo mundo. Fome, seca, não é só para José. Mas Deus traz alimento no Egito por meio de José. Civilizações, povos da terra são preservados. A família de José vai ser preservada. Por quê? Pela bondade de Deus, pelo favor de Deus. A partir do seu servo. Primeiro com ele, depois a partir dele. Então as promessas que Deus fez a Abraão, ele vai cumprindo na sua descendência, na sua casa, na sua família. Capítulo 12 de Gênesis: sai da tua casa, Abraão, do meio da tua parentela, vamos para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. De ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. E Abraão deixou sua parentela, sua terra, e ele foi para uma terra que Deus haveria de mostrar. E Deus está abençoando a sua descendência, está abençoando a sua casa, está abençoando lá no Egito, está abençoando por meio de José, um dos seus descendentes. Favor de Deus, que vem sobre a sua família, por causa de quem? Por causa de uma pessoa que manifesta um viver o quê? Um viver acima da média, um viver que surpreende. Então, eu linkei algumas coisas para você lembrar. Deus abençoou a casa de Potifar com José, ela era próspera. Deus abençoou a prisão com um prisioneiro chamado José, que administrou, que cuidava de todo mundo, a ponto do responsável pela prisão entregar tudo aquilo na mão dele. Deus abençoou o Egito, porque com a questão da seca, com a questão da abundância de colheita e depois da seca enorme, Deus deu para o Egito a possibilidade de encher os celeiros, de se alimentar, de sobreviver, de dar sobrevivência a povos, às nações. Deus abençoou outras nações, outras civilizações, através do quê? Do favor que ele dá a José. Deus abençoou a casa de José, que queria o seu mal, que pensou, que planejou matá-lo, mas que são acolhidos, que são consolados, que são conduzidos em paz, que são assistidos na providência do Egito, nas terras do Egito, que José governa. A bênção de Deus para as famílias da terra, a bênção de Deus para a sua própria família.
Favor de Deus. Então, o que essa história, esse relato bíblico nos lembra, é que há um bom resultado, uma boa recompensa de Deus para quem quer viver a vida que surpreende. Não profissionalmente. Porque isso aí muita gente pode chegar, sem conhecer a Deus, sem ter fidelidade a Deus. Às vezes pode chegar até por muita corrupção, por muita maldade, por muito dolo, por muitos e inúmeros pecados. Pode chegar numa posição grandiosa, mas não é disso que nós estamos falando. Não é surpreender na vida alcançando degraus e posições grandiosas, como autoridade aqui ou ali. Não, é como servo de Deus, é como serva. É diante de Deus. Com fidelidade a Deus, é com confiança na soberania de Deus. Para receber o favor de Deus na vida. Para ser instrumento do favor de Deus na vida, na família de outros. A começar pela sua casa. Começar para onde Deus te estabeleceu como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como filho, como filha. Então esse é o desafio de Deus para nós, um viver extraordinário, que manifesta confiança na soberania, que não se frustra, não te decepciona, se os caminhos não são aqueles que você pediu, que você planejou, se chegou o tempo difícil, se chegou o tempo da dor, se chegou o tempo da perda, se chegou o tempo do desespero, se chegou o tempo em que você percebe que as portas todas se fecharam, confie na soberania de Deus. Mantenha a sua fidelidade a Deus, perto ou longe de alguém. E o favor de Deus vai vir junto à sua vida e vai agir em favor da sua história. Vai trazer para você a possibilidade de abençoar outras famílias da terra, outras pessoas à sua volta, no exercício da sua fé, da sua confiança e do seu amor e serviço ao Senhor. Nós vamos orar, queridos, nós vamos buscar a direção de Deus, daquele que já fez o mais por nós, porque já nos salvou, já nos alcançou em Cristo, já transformou o dano maior em bem, o mal maior do pecado ele já transformou em bem, por graça, por favor, por perdão, por mérito de Cristo na cruz. Mas há outras situações, outras circunstâncias que você às vezes tem lutado, há desertos que você tem caminhado, há sofrimentos que você tem passado, a dor, né? A bênção que você espera. Então agora nós vamos firmar diante de Deus nosso compromisso de confiança na soberania e de atitude de obediência. E que as janelas do céu se abram para nós. Que bênçãos sem medida sejam derramadas para você e para mim. Abençoando a nossa vida, mas nos tornando abençoadores para todas as famílias da terra, como um exercício da nossa fé, com o serviço que possamos prestar ao Senhor e ao seu reino.